uma graça tão maravilhosa, nos dando conhecimento dele, experiência com ele. E eu queria compartilhar então com a igreja, Tito, capítulo 3, para que nós que temos recebido a graça de Jesus Cristo, temos entendido que há um Salvador, e que não dá mais para viver no nosso egoísmo, no nosso pecado, no mundo tão vil, tão cruel, que tem um lugar amável que é a casa do Pai, e que Ele veio fazer morada em nós, e precisamos dessa manifestação do Senhor como igreja, como povo, como cristão. Eu queria então deixar essa passagem aqui de Tito, capítulo 3, verso 1 em diante. Querido Pai, fala o nosso coração pela Tua palavra, se aprove a Ti, usa a minha vida, quero me colocar como barro nas mãos do oleiro, nos dá ouvido para ouvir a Tua voz, Pai, porque às vezes nós somos tão agitados e tão indiferentes. Pelo poder do sangue de Jesus, Pai, opera isso em cada um de nós, para a Tua honra e glória. Amém. Eu vou ler a passagem bíblica numa tradução um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também, amado irmão. Aconselhe o povo a respeitar as autoridades, a serem cumpridores da lei, sempre prontos a dar a quem precisa. Nada de insultos ou brigas. O povo de Deus deve ser cortês e ter um coração aberto. Até pouco tempo éramos tolos e teimosos, enganados pelo pecado, dominados pelos instintos, andando sem destino e cabisbaixos, odiando e sendo odiados. Mas quando Deus, o nosso Salvador, bondoso e amoroso, interferiu, Ele nos salvou de tudo isso. Tudo foi obra dele. Nós não fizemos nada. Ele nos limpou e saímos daquela situação como um povo especial, purificado por dentro e por fora pelo Espírito Santo. Nosso Salvador Jesus generosamente nos deu nova vida. O dom de Deus restaurou nosso relacionamento com Ele e nos devolveu a vida, e ainda há mais vida por vir, uma eternidade de vida. Pode contar com isso. Quero que vocês permaneçam firmes em todos esses aspectos, para que todos os que puserem a confiança em Deus se concentrem nos elementos essenciais, benéficos a todos. Fiquem longe da insensatez, de discussões sem propósito, sobre genealogias e minúcias da lei. Isso não leva a lugar algum. Advirta uma ou duas vezes o briguento, mas depois afaste-se dele. É óbvio que ele está fora do rumo, em rebeldia contra Deus. Se persistir com as hostilidades, acabará destruindo a si mesmo. Que texto maravilhoso que está inserido aqui da palavra revelada desse Deus graciosamente nos alcançando, nos convencendo do seu pecado, do nosso pecado, do seu amor, dessa salvação bendita. Aonde que Ele está nos chamando agora para nos rendermos a sua santa vontade, a centralidade do seu querer e do seu Filho na nossa vida. Então Ele está destruindo toda a herança maldita do pecado, de irreverência, de briga, de rebeldia, onde que nós éramos escravos e vivíamos nos batendo, sem direcionamento. E aí tudo foi obra dele, obra de Deus em nós, que agora temos por graça recebido, usufruído, experimentado a vida abundante, onde ele diz aqui: olha, vocês receberam a vida, mas mais vida está para vir. Quando a Bíblia diz que Ele veio trazer vida e vida abundante, quando a Bíblia diz que em partes conhecemos, em partes pregamos, mas um dia conheceremos como Ele é. E a Bíblia diz mais que quem tem o Filho tem a vida. Essa vida que Deus tem para nós, outrora pecadores, necios, cabisbaixos, desanimados, diz a minha versão, sem destino.
Vivemos segundo a nossa carne, na rebeldia, na insensatez, que nós éramos reféns escravos. Mas o Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho opera em nós algo grandioso e nos chama com propósito, mostrando que o poder do Espírito Santo, nos purificando, nos lavando por dentro e por fora, através de Jesus, pela nova vida. Assim, ontem falamos um pouquinho daquele rio contaminado, onde que o profeta foi enviado por Deus, e ele sabia que Deus tinha o poder, e ele então ousadamente profetiza que aquelas águas seriam limpas, purificadas, que aquelas águas assassinas, que estavam destruindo as famílias, estavam destruindo as verduras, os animais, etc. Mostrando que a palavra de Deus veio para purificar. E aquele que é purificado vai ser instrumento de purificação na vida do outro, na vida da sociedade, o professor da escola, o aluno, o empresário, o microempresário, o empregado. Ele vai ver ali o rio contaminado do coração das pessoas, fluindo só sujeira, palavras podres, inimizades, perversidade. E agora que ele tem a vida, a essência de Cristo, segundo a palavra de Deus, agora ele vai transmitir nas boas obras do qual o Senhor nos chamou. Então Deus está nos chamando, irmãos, para que a gente não venhamos a ficar acostumados com o Evangelho e nem com a nossa religiosidade. Diante dessa proposta gloriosa, nós temos que clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia, Senhor. Eu não venho me acostumar com a experiência, eu não venho me acostumar com o pecado, diante de tamanho poder, de tamanho amor, de tamanha graça. Então, queridos, que Deus nos ajude a continuar perseverando na fé, na palavra, no amor, na mensagem de Cristo, e não acharmos que já sabemos tudo da palavra da cruz, e muito menos do Espírito da cruz. Eu vejo muita gente, irmãos, com a mensagem da palavra da cruz, mas sem o Espírito da cruz. Ele não vive a abnegação, ele não vive segundo a vontade de Deus, porque ele só tem a letra, e a sua conduta, o seu dia a dia é diferente, não é segundo o que o Evangelho está nos ensinando hoje. E eu queria comentar algo que eu tenho visto, meus irmãos, na vida de Saul. Saul foi um camarada escolhido por Deus. Saul, ele começa bem no seu reino, tinha tudo para prosperar, começou bem seu ministério, mas de repente a arrogância toma conta dele. Foi Deus que escolheu ele, o povo orou, Deus atendeu, ele começa humildemente, dependendo de Deus, fazendo a vontade de Deus. E a história de Saul tem que nos ensinar que nem sempre começar bem vai garantir que a gente termine bem. Talvez a gente lá atrás, podemos lembrar de alguns irmãos que começavam bem, cantavam, pregavam, amavam, participavam, evangelizavam, estavam juntos, queria fazer parte da solução, mas de repente ele ficou tão culto, tão inteligente, tão capaz, que ele desprezou tudo, desprezou a igreja, desprezou o pastor, desprezou os irmãos, desprezou o ministério, por conta da sua vontade. E o problema de Saul foi esse. Ele cresce, ele desenvolve, ele começa a achar que é dele mesmo, ele quer fazer a vontade dele, ele não quer fazer o que Deus estava planejando para ele. Até então ele estava caminhando, e eu não vou me ater em muitos detalhes, e eu quero resumidamente falar isso, e depois você vai estudar a história de Saul. Ele ora, ele é humilde, ele entende, ele ouve, ele tem um coração ensinável, irmãos, mas a coisa começa a vir para o lado dele, e ele despreza aquilo que Deus estava fazendo, porque ele se afasta de Deus, e Deus se afasta dele, e aí então a sua manobra de desobediência foi terrível. Nós vamos ver que um dos grandes males de Saul foi a impaciência. Ele não estava mais dependendo de Deus, ele queria estar no controle da vida dele, do jeito dele. Ele queria que Deus se curvasse a ele, e não ele se curvar a Deus. Tem muita gente que fala, eu creio em Deus, creio na palavra, mas ele quer que a palavra seja dada a ele, né?
Eu não me canso de dizer de Caim. Caim era um personagem assim também. Então, você vai ver que Saul, ele distancia de Deus, ele quer agir segundo a sua vontade, e a incredulidade toma conta dele. Às vezes nós somos tentados, irmãos, a agir por nós mesmos, ainda que o sinal de Deus está dizendo, está vermelho, não vai. Mas a gente nessa carne terrível, essa natureza terrena, e muitos cristãos têm prevalecido, amado, como na vida de Saul. Então Saul, ele é tomado pela incredulidade. Outra manobra que vai tomando conta de Saul, irmãos, são promessas e juramentos insensatos. Sem comunhão com Deus, confiando em si mesmo, Saul, em plena guerra, sacrifica seus soldados, fazendo um juramento honesto. Depois você vai ler 1 Samuel 14, 24, isso deve ter o 34. Jonatas, não sabendo do voto, come mel e recobra as forças, mas seu pai acha que ele deveria morrer. Se não for da intervenção do povo, Saul teria matado o próprio filho. Rapazes que criam leis tão rígidas para os seus filhos que eles ficam sufocados. Saul se achava dono da vida das pessoas, o poder havia subido na sua cabeça e ele começou a agir insensatamente. Irmãos, nós temos sentido que Deus tira essa natureza insensata para nos dar a mente de Cristo, mas a nossa atitude, nosso agir tem sido insensatez. Só olhar para dentro da gente ao nosso redor. E Saul é esse modelo de carne, de natureza terrena, das suas atitudes sem pensar. E agora ele é rei, acha que sabe tudo, não ouve mais Deus, não ouve mais seus companheiros. Às vezes você está olhando para uma pessoa, está tentando ajudar, conversando, ela está se rebelando, quebra a cara e acaba sofrendo muito mais. Outra coisa que a gente vai ver nas manobras erradas de Saul é que ele só queria obedecer uma parte, ou seja, uma obediência parcial. Você vai ver isso em 1 Samuel 15, de 3 a 10. Saul não seguiu a Deus e nem executou a sua palavra. Saul poupou Agag e o melhor do rebanho. Deus tinha mandado exterminar tudo, meu irmão. Ele disse: não, vamos parcializar aqui o negócio, vamos fazer algo parcial. Obedeceu parcialmente. Depois Saul mentiu, dizendo que tinha executado a ordem de Deus, irmãos. A mentira estava tão cauterizada que ele desobedece, ele faz algo errado e acha que está tudo certo, irmãos. A Bíblia diz que você vai corrigir o tolo e ele não vai aceitar. Mas se você corrigir o sábio, ele vai aceitar. Mas quantas vezes eu faço o papel de tolo quando Deus fala comigo? A gente sabe o que a palavra está dizendo. Aí Deus é misericordioso, ele coloca em nós um desejo, um sentimento. E ele faz mais, levanta alguém para vir conversar com a gente. E às vezes essa pessoa é a esposa ou a esposa. Às vezes o pastor também, né? Deus usa o pastor, sabia, irmãos? Então, e a gente continua. E aí, olha a degradação espiritual desse homem, irmãos. Ele estava indo com êxito. E de repente, vai se afastando, se afastando, se afastando. Mentira. Ele tentou racionalizar. Em vez de ele se curvar, ele buscou meios de justificar o seu erro. Saul deu desculpas infundadas do seu pecado. Fica justificando, irmãos. Quantas vezes a gente justifica a nossa carne, a nossa vontade? Sabe que Deus quer humilhar a nossa carne, quer crucificar a nossa carne. Quantas vezes Deus permite algo para nos quebrantar e para nos purificar. E Saul agora é poderoso, né? Eu sou o cara. Eu não preciso mais de ninguém, nem de congregar, nem de ler a Bíblia, nem de orar. Eu não gosto do louvor, sabe? Eu chego o último, eu só pego a mensagem, saio primeiro e pronto. Um dia eu falei para o irmão, irmão, Deus nos dá tanto amor para nós, custa você ficar ali para dar um abraço, meu irmão. Ele tinha um carro levado na certa igreja, meio, não, talvez completo, mal-humorado. Eu falei: irmãos, são momentos como esse que Deus quer trabalhar na gente. Que negócio é esse? Você termina e vai. Estranho. E eu fico pensando em algumas pessoas assim que dizem que amam, que são amadas, mas não dá um abraço, né, querido? Não dá um oi, porque está cheio de si mesmo. Não me toca, não me rega. Então esse personagem de Saul, eu estou assim: meu Deus, arranca tudo que é de Saul no meu coração, Pai, pelo sangue do Cordeiro. Desculpas, né? Eu estou com pressa, eu tenho que ir. A gente fica dando desculpa, irmão. Ele disse que desobedeceu a ordem de Deus para fazer sacrifício a Deus. Olha, você estava justificando uma coisa para outra, né, irmãos?
Deus não aceita culto associado à desobediência. Não, eu estou cantando bem, eu canto, mas eu não quero saber de nada. Eu não vou orar, eu não vou conversar, e não vou aceitar que fale comigo, eu vou viver do meu jeito, e é assim mesmo. Não, mas eu estou cantando, estou obedecendo a Deus. Como que é isso? Então a gente escolhe aquilo que nos agrada, aí a gente fica com o celular ligado, acho que aqui ninguém está, né? Só nos lugares, lá em maneira tem muito disso. Mas eu estou lá no culto. Mas está no culto mesmo? Não está. Nós estamos meditando nesse dia com o nosso grupo, irmãos. Deus dá uma palavra em Malaquias, e Deus estava dizendo: eu estou cansado no culto de vocês. Vocês estão honrando autoridades, pessoas importantes. Eles dizem que são filhos, que eu sou o pai, que eu sou Deus. Não dá minha honra. Ofereça esse sacrifício para o seu prefeito, para o seu governador, para o seu autoridade, vê se ele vai aceitar. Vocês estão trazendo bicho cego, bicho manco, bicho aleijado, estão vivendo no pecado. E sabe o que eles fizeram? Colocaram Deus no banco dos réus. É isso que Saul fez. O povo estava acusando Deus, era o povo dele, era o povo escolhido, irmãos. Você vai meditar em Malaquias ou 2, você vai ver isso. Falando, nós estamos muito bem assim. E aí Deus estava pesando a mão. A ira de Deus estava tomando conta. Falou: será que tem alguém para falar, vamos terminar com tudo, que nós não queremos nada disso, Deus? Vamos debandar. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: eu vou, todo esse lixo que vocês estão jogando para mim, porque sacrifício de animal, doente, aleijado, era lixo. Deus está dizendo: eu vou jogar na cara de vocês. E o povo ficou bravo com Deus. Onde se viu Deus falar isso com a gente? Onde se viu Deus tratar a gente assim? E Deus está dizendo: eu estou cansado dessa religiosidade hipócrita, mentirosa. Vocês não me honram, vocês não me obedecem, vocês não querem andar comigo. Eles tinham uma teologia de Deus, mas não andavam com Deus. Eles queriam a bênção de Deus, mas não queriam Deus a bênção, amados. E hoje está sendo tão comum isso, né? A gente desperdiça tempo com tanta coisa, investindo na melhor roupa, na melhor marca, mas a gente esquece das coisas de Deus. Era isso que o povo estava fazendo. Deus estava no plano de trás. Queridos, o Deus é tudo na nossa vida, não é? Deus não divide a glória dele com ninguém. E Saul agora está se achando importante. Então depois, se puder meditar no livro de Malaquias, são lições tão preciosas, que Deus está nos chamando para nos arrependermos desse culto irracional, esse culto errado que a gente faz no particular. Eu entendo, irmãos, que o cristão ele não sai do culto. Eu entendo que ele tem um culto pessoal, ele tem um culto trabalhando, ele cultua a Deus, jogando bola, ele cultua a Deus, comendo, ele cultua a Deus. Contudo, biblicamente falando, tanto o novo quanto o velho, tanto o velho quanto o novo, vai falar do culto coletivo. Então a gente vive na presença de Deus todo o tempo, sabendo os momentos que são efetuados em nós, através de nós. E aquele povo estava distraído disso, não queria ser trabalhado por Deus. E eles estavam colocando Deus no banco dos réus, questionando Deus, questionando a sua palavra. Tem gente que questiona tudo. E aqui então nós estamos vendo esse personagem, Saul, a sua desobediência, a sua rebeldia. Saul bateu o pé dizendo que tinha obedecido. Ele queria obedecer do seu jeito e do seu modo. Samuel diz a Saul que Deus quer obediência. Deus não busca adoração, mas adoradores. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Samuel diz a Saul que a sua rebelião é como feitiçaria e a sua obstinação como idolatria. Não obedecer a Deus é rebelião, é ocultismo. Não obedecer é ser idólatra a si mesmo. Pesado, né? Saul usa máscaras de confissão fingindo de arrependimento. 1 Samuel 15, 24 a 30. Pequei, honra-me agora diante dos anciãos, ele está dizendo. Eles estavam preocupados, sabe por quê? Com a sua posição, com a sua vontade. Samuel se afasta de Saul, e este então não mais procura. Saul não quer mais ouvir a palavra de Deus. Ele prefere o caminho da fuga
o caminho do conforto. Sabe aquelas pessoas que não querem ouvir mais nada? Porque estão no pecado, na rebeldia, e dizem que creem em Deus. Não sei qual Deus, porque Deus tem uma palavra, irmãos. Se Deus muda a nossa vida, a gente vai ver de qualquer jeito? Ou não? Ou o Novo Testamento serve para nós? Ou, amados, que Deus nos coloque um coração ardente pela sua palavra, de conhecer sim, mas de obedecer, porque o Senhor diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda a sua palavra. É graça, é Cristo operando? Sim, mas é uma manifestação na nova criatura, amados. Talvez hoje nós temos que nos arrepender por tanta rebeldia, por tanta soberba, por tanta desobediência. Queridos, quais são? Saul, o seu grande sonho era construir um monumento a seu próprio nome. Pessoas que querem se opor, se elevar acima de tudo. E ele critica, né? A, B e C, mas na verdade ele não está só criticando, ele está se mostrando como dono da verdade, se elevando. Quando a gente começa a entrar nessa rebelião e chamar a atenção para nós, misericórdia, irmãos. E não é só o líder que cai nesse erro, não, viu? Todos nós. Quais são os monumentos que nós estamos construindo, irmãos, na nossa caminhada? Nossa vontade? Fazendo do tempo que nós queremos, o dinheiro que nós queremos, o culto que nós achamos que estamos certos? Queremos atender às nossas necessidades, nossos desejos? Não pode mudar de plano, não pode falar não, que há uma rivalidade. Você está buscando a glória de Deus ou a glória do seu próprio nome? Convém que ele cresça e que eu diminua. Outra manobra do Saul foi o ciúme, a inveja, irmãos. Quando cantaram uma música que fez muito sucesso em Israel, e infernizou a vida de Saul. As meninas cantavam na rua, os soldados odiavam as suas fileiras, as mulheres igualavam em suas casas, e se indignou Saul. 1 Samuel 18, 8, 9. Que resultados provocou resultados negativos no coração dele. Ódio é um fogo destruidor. Quando eles estavam elogiando Davi, elogiam a desgraça, né? E aí Saul com inveja, com ódio, irmãos. O ódio é uma porta aberta para a ação do diabo, e a inveja também. Segundo o espírito maligno que apossou dele, a vida de Saul passou a ser controlada por um espírito maligno. Seu coração se tornou um poço de ódio. Em vez de ele se arrepender, ele se endureceu, irmãos. Saul queria destruir Davi, não por causa dos erros de Davi, mas por suas virtudes. Ele queria matar Davi, não porque este era mau, mas porque ele era bom. Ele preferia matar Davi do que imitá-lo, as suas atitudes que estavam glorificando a Deus. Saul atirou a lança no ungido de Deus para matá-lo. Saul tentou matá-lo com astúcia pelas mãos dos filisteus, usando o casamento das filhas. Saul perseguiu Davi de forma aberta e incansável. Saul, como louco, matou 85 sacerdotes e a cidade inteira de Nob. 1 Samuel 22, 18 e 19. Porém, mesmo diante de tantas atrocidades, o ciúme de Saul não passou. Ele buscou matar Davi todos os dias. Saul não se arrependeu dos seus pecados. E depois ele foi consultar, sabe quem, irmãos? A feiticeira. Não precisa ir no centro de macumba. Quando você deixa a palavra de Deus para viver a sua vontade e a do mundo, não tem nada diferente. Quantos que se dizem crentes, mas que não se dobram à palavra de Deus? Não seja apenas ouvinte, mas praticante. É com temor, irmãos, que eu quero falar essa palavra. Às vezes vai entender que estou dando bronca e o legalismo, mas é diante de Deus a minha fala, pela misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia diz para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Saul vai se tornando cada vez mais um homem incoerente. Ele busca o que ele mesmo combateu, pois havia desterrado os necromantes. Saul não se arrependeu por isso. Em vez de buscar a Deus, ele busca o próprio diabo. Saul torna-se tolo, desorientado, e ele é manobrado pelo seu próprio inimigo, ou pelo inimigo que é o diabo. Quantas pessoas estão sendo usadas pelo diabo, irmãos? Se Deus nos tem misericórdia da nossa vida, quem está
usando você, filho. Se você já nasceu de novo e é filho. Se não é filho, não é usado, é habitação do diabo. Não tem como ser usado. Provavelmente a última manobra dele foi o suicídio. Saul caiu nos próprios vasos do seu pecado. A Bíblia diz que o homem muitas vezes repreendido endurece serviço, será quebrado de repente sem que haja cura. A Bíblia diz que Deus matou Saul porque ele consultou uma necromante. Mas Saul tirou a sua própria vida, visto que se atirou sobre a sua espada. Seu fim foi trágico, porque ele jamais se dispôs a se arrepender. Em vez de se voltar para Deus, fez manobras erradas na estrada da vida e se afastou de vez da palavra do Senhor. O que distingue Saul do seu sucessor Davi não foi o pecado, ambos pecaram contra Deus. A diferença é que Davi, quando foi confrontado, arrependeu-se. Saul tornou-se mais endurecido. Irmãos, mesmo o sol que amolece a cera, endurece o barro. Davi aprendeu isso, e Saul não. E nós precisamos essa noite pedir a Deus essa graça, essa misericórdia. Então, meus irmãos, nós não podemos mais achar que sabemos, quando de fato nós estamos vivendo em desobediência a Deus. Nós precisamos tomar consciência desse poder, dessa graça maravilhosa, que quer operar em nós eficazmente. Eu quero ler mais o texto, Efésios 3:11. Se você quiser ler depois na sua casa, meditar, é um texto precioso, nessa parte final da pregação, que você possa considerar, meus amados, que nós possamos considerar, não só vocês, mas eu também, aquilo que Deus tem dado para nós, aquilo que é de Cristo para a nossa vida, e que o diabo tem feito de tudo para roubar, como diz a parábola do semeador, né? E as aves vieram e comeram aquela semente, os espinhos e os pedregulhos sufocaram. A partir do verso 11, tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito, e ousadia para ir onde for preciso. Então, não permita que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês desanime. Coragem, a palavra de encorajamento. Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que o convida a entrar no coração. Peço a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus, da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, desce seu comprimento, suba às alturas, viva uma vida cheia da plenitude de Deus. Na realidade é Ele vivendo em nós nos rendemos a Ele. E a Bíblia diz: trabalhei mais que todos, mas não eu, mas a graça de Deus. O verso 20: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderia imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca faz de modo forçado, pois seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus da igreja, glória a Deus do Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém. Paulo estava dizendo: irmãos, vamos buscar a Deus, mais de Cristo em nós, que essa revelação seja visível, que cada um de nós possamos usufruir de uma maneira perceptível na vida do outro, para a glória de Deus, glorificando o Senhor. A igreja existe para glorificar a Deus. Você glorifica a Deus a cada dia no seu trabalho, nos seus afazeres, mas você glorifica a Deus quando você está no espírito do corpo de Cristo, onde Ele é uma cabeça para ser ministrado, né, irmão? Para servir e ser servido, para ser ensinado. Deus usa a cada um de nós. Efésios capítulo 5,
verso 6, vai trazer para nós algo tão maravilhoso, que esse texto tem nocauteado meu coração e tem me levado a me render a Ele cada dia mais. Senhor, me ajuda a olhar e a conhecer o Teu propósito. Nessa parte final, esse texto vai nos ajudar graciosamente. Efésios 5, 6 em diante. Não deixe de levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transfiram religião, mas não querem nada com Ele. Lembre-se de Saul. Não seja nem mesmo amigo de pessoas assim. Antigamente, vocês estateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fique firmes no Evangelho, na palavra, na comunhão. Procurem o que é bom, certo e verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Não desperdice tempo em trabalho inútil, que nada serve. É caminhar na escuridão. Vou ler novamente. Não desperdice tempo em trabalho inútil, que para nada serve. É caminhar na escuridão. Ao contrário, denuncie a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo de alguém que descubra. Deixe que toda escuridão repugnante enfrente a luz e descubra como serão atraentes à luz de Cristo. Acordem, ressuscitem para a nova vida, e Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveite o máximo da oportunidade. Vivemos em tempos difíceis, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busque alegria se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem e moralidade. Ao contrário, beba do Espírito de Deus à vontade. Que coisa maravilhosa ele está dizendo. Desperte, Deus nos chamou para a vida, para a glória dele. Mas nós somos muitas vezes como Saul. Muitas vezes nós somos como Saul porque pensamos na gente somente. Não pensamos que a Bíblia diz o que o Senhor tem para nós e através de nós, irmãos. Desperta, ele está dizendo. Desperta, a outra tradução, desperta tu que dormes. E para terminar, Romanos, capítulo 12, verso 11. Então Deus está nos chamando a conhecer a mensagem, a crer no Evangelho, a tomar posse da morte em Cristo, da morte da velha vida, da velha história adâmica, amaldiçoada, para esse novo viver. A vida dos ressurretos, a vida ressurreta em Cristo. E agora, com graça, podemos nos render a Ele, porque Deus está nos chamando para o arrependimento. Deus está nos chamando para o renovo nesses dias, meus irmãos, de frieza espirituais. Frieza espirituais. Nós vamos ver isso no nosso meio. E nós vamos ver isso muitas vezes em nós. Eu não sei como estão seus dias hoje. Eu sofro disso frequentemente. Às vezes eu quero fazer do meu jeito. Às vezes a coisa não é como eu quero. Eu fico desanimado. E aí eu tenho que ir no altar de Deus, na fonte do Pai, e pedir para que Ele ministre no meu coração. Por que isso está acontecendo? E aí Ele vai ensinar. Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos, de espírito, servindo ao Senhor. Não sejais remissos ou negligentes. A outra tradução vai dizer assim: sejam diligentes. O texto está mostrando, meus irmãos, que nós não podemos ser negligentes. O texto está mostrando o que precisamos ser: fervorosos de espírito. Ou seja, o Evangelho que nos salva graciosamente, que tem mudado a nossa vida, a nossa família, tem nos dado do Espírito Santo, dessa filiação gloriosa. Fomos feitos filhos de Deus, éramos filhos da ira, filhos do diabo. Esse Evangelho então
fez essa mudança radical. E agora, com esse evangelho que mudou a nossa vida, qual será a nossa reação? Vamos ficar só com a gente? Não vamos anunciar? Vamos continuar pensando só no mundo? Correndo para lá e para cá? O dia de 24 horas só pouco, uma semana de 7 dias nem se fala, 30 dias nem... E 365 dias também está dando. Sabe por quê? Administramos mal o nosso tempo. O dia tem 24 horas. Para você, sua vida com Deus, sua vida com a família, sua vida profissional, sua vida de lazer, sua vida... As coisas boas que podemos também experimentar. Mas se a gente dividir mal o nosso tempo, tudo fica de última hora, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Administramos mal o nosso tempo, mal o nosso dinheiro, mal o nosso dia. Vivemos embolado, irmãos. Eu tenho pedido a Deus sabedoria, cada dia eu falo, Senhor, como o Senhor quer me usar esse dia? Tem atendimento, tem visita, mas o que o Senhor quer fazer? Me dá direção, para eu não ir na obrigação, nem no peso, nem na minha carne, mas para a tua glória. Hoje eu tenho que cuidar da minha família, nisso, naquilo, da minha esposa, do meu filho, cuidar dos negócios da casa, das contas, da igreja, das pessoas, saber se apelar nisso a cada dia. Mas como fazer isso? A Bíblia diz sobre diligência. Ele está dizendo que essa diligência aqui é a diligência do comerciante, aquele comerciante que está dedicado ao seu trabalho. Você me diz assim, você tem um comércio, abre às 11 horas, fecha o meio-dia, vai embora, volta às 5, fecha às 6 e pronto, acabou. Semana ou 3, olha lá, vai dar certo, irmãos? Como que vai ser? Não vai dar certo. E ele está dizendo aqui, olha, o comerciante é diligente. Para as coisas materiais, vocês vão ficar aqui com o anticristo, o ladrão vai roubar, os filhos vão ficar brigando por herança. Então você está sendo diligente aí, tudo bem. Mas e nas coisas do reino? E Paulo está dizendo para sermos o quê? Diligentes. É levar a sério a palavra de Deus. Que Deus está colocando em nós para nos rendermos a Ele e falar, eu não quero mais brincar com a palavra de Deus. Eu não quero ser morno diante de algo tão poderoso que Deus está me dando. Que é a sua palavra, a salvação, a comunhão com Ele e as coisas espirituais. A Bíblia vai dizer, uma vida de piedade. Ou você vive uma vida de impiedade, que é no pecado, segundo a sua rebelião, segundo essa alma doente sua, ou o homem velho, que nasceu de novo. Mas quem não nasceu de novo é a vida de piedade, uma vida purificada, uma vida santificada, embaixadores de Cristo, propagando o Evangelho, estando juntos, não importa se o grupo tem 10, 15, 20. Jesus chamou, quem quiser vir a mim, vem. Alguns foram, outros não foram, outros deixaram, mas hoje você precisa responder você diante de Deus. Se você vai continuar negligenciando a palavra, brincando com algo tão poderoso, ou você vai buscar esse coração diligente e ardente. Jesus, como Deus encarnado, ele vivia intensamente a vida com Deus. A Bíblia diz que ele levantava muito cedo para orar, atendia, pregava, curava, ia deitar muito tarde orando, para levantar no dia para cuidar. E ele tinha tempo com Deus. Tempo de oração. O livro de Lucas vai registrar a intensidade de Jesus na oração. E talvez nós, como igreja, temos orado tão pouco, intercedido tão pouco, porque nós estamos tão obesos, tão cheios. Porque quando a gente fala, não vou orar, a gente não fala com essas palavras, a gente só não ora, né? Nós estamos dizendo, eu sei fazer as coisas do meu jeito. Então eu não oro e nem recebo oração. Quantas vezes a gente pede oração e não ora por mim? É bíblico orar uns pelos outros. Então eu peço oração por mim, para ganhar a dimensão do Senhor, e eu posso orar por alguém também. Será que a gente é um povo que ora um pelo outro? Será que a gente tem caminhado na oração e na palavra? Será que nós estamos sendo diligentes no clamor, suplicando a Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mostra para mim o que está acontecendo. A Bíblia diz que Deus tem dado espírito de ousadia. Deus tem levantado, quer levantar um povo, uma igreja, para glorificar o nome dele, através da sua vida. Então nós vamos continuar cedendo ao pecado, à carne, à indiferença, irmãos. Eu não sei em que estágio você está. Eu tenho pedido a Deus, ó meu coração. Eu tenho a mesma história dos irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Paulo vai dizer que ele era o mais pecadores de todos. Isso
faz a gente pensar. A gente acha que o outro é mais pecador, né? Mas Paulo vai dizer, eu sou mais. Mas ele se prostrava diante de Deus, buscando a graça de Deus. Que o Senhor venha tirar de nós todo esse conformismo, toda essa indiferença, toda essa frieza, todo esse pecado que Satanás está lançando e nós estamos acolhendo e armazenando. E a Bíblia diz que é para lançar fora o fermento velho. O Senhor está dizendo, povo meu, saia da Babilônia. Babilônia, tudo que é do interesse do homem, da carne e do mundo. Tudo isso é Babilônia. Agora a vontade de Cristo é que a gente morra para nós mesmos, para viver para a glória do Senhor. Para levarmos nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, onde todas as muralhas estão sendo destruídas, diz a palavra de Deus. Ele destrói toda a obra da carne e do pecado. Irmãos, que o Senhor venha despertar a gente. Desperta tu que dormes, como nós lemos agora anteriormente em Efésios, como nós lemos agora em Romanos, que Ele está nos chamando para nos dar um coração inteligente e ardente para a glória dele. Eu e você, nós não somos capazes, mas o poder da vida de Cristo. Então a gente lê em Efésios, faz muito mais do que pensamos, como diz lá em Romanos, Ele faz muito mais do que pensamos ou pedimos ou cremos. Será que isso é a realidade nossa? Será que a vida de Cristo, a fé que nós professamos, tem sido uma fé que contagia nossos filhos? Contagia a nossa família, nossa esposa, nossos amigos? Ou a nossa fé é uma fé tão fétida, cheia? Que não é cristão, é crente? O que é isso? Vamos colocar em pé. Vamos clamar a Deus esse momento. Senhor, eu quero, diante de uma obra tão grandiosa. Jesus estava dando uma palavra dura para o povo e estava um monte de gente indo embora. E os discípulos foram falar a Jesus, o povo está indo embora. E lá a fé de Cristo, a fé dele, que é depositada nele mesmo. Senhor, me dá um coração arrependido nessa noite, Pai, para não brincar mais com o pecado. Querido Pai, quebrando meu coração, para não fazer a vontade da carne, mas a tua vontade. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. Isso não pode ser um discurso, Senhor, mas tem que ser uma realidade. Pai, vem formar o caráter de Cristo em nós, na oração, na palavra, no amor. Ô Senhor, nós vemos hoje que o Senhor nos chama para nos encher, para nos despertar. Tamanha graça que o Senhor tem para nós. Num mundo que não é capaz de se oferecer nada, mas muitos de nós somos iludidos por esse mundo e pela nossa própria religiosidade, Senhor. Oh Deus, nos ensina com o teu nome, a nos apresentar diante de Ti pelos méritos de Jesus, que nós não temos nada mesmo a oferecer. Mas nós estamos confessando aqui, Senhor. Opera em nós, nos enche do Espírito Santo de Cristo, Pai, para buscar a Ti, para que a oração seja algo tão natural, tão espontâneo, que a palavra seja algo tão verdadeiro em nós. O desejo de aprender, o desejo de servir, Pai. Só o Senhor sabe ganhar o coração de cada um, só o Senhor pode ganhar o nosso coração. Quantas pessoas, Pai, têm motivo para reclamar e para desistir, e não conseguem ver que o maior motivo é Cristo no amor e a graça, porque estão dando vazão aos seus interesses, aos seus monumentos próprios. Pai, desconstrói todo o nosso monumento, todo o poder da cruz, porque o Senhor veio destruir as obras do diabo, e vem reconstruir, Pai, a vida de Cristo, vem manifestar a vida de Cristo, Pai. Senhor, não nos permita, como igreja, ser indiferente à necessidade do outro, ao pecador, ao que sofre, aquele que não está bem. Senhor, coloca pessoas essa semana no nosso caminho, para edificar a nossa vida. Se aprover, para a gente edificar elas também. Nossa maneira de falar, nosso olhar, nossa atitude. E com a tua palavra, Senhor, o teu amor. Faz isso, Pai, na igreja de Aracati. Faz da comunidade
Faz isso comigo, faz isso na minha vida, no meio dos meus irmãos.